Que a paz do Senhor habite no coração de cada um de nós. Desejamos um feliz sábado. Que seja um momento de encontro com o Senhor, de renovação espiritual e de descanso. Nós iremos hoje, nesta hora, dar continuidade com o tema que iniciamos ontem, a questão das CBDCs. Eu espero que você tenha acompanhado a primeira parte, que hoje nós iremos dar continuidade. Você pode até escapar algumas coisas, não compreender algumas coisas. Portanto, aconselho você a acompanhar a primeira parte para que esta tenha mais sentido. Mas se você acompanhou, vamos em frente, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Nós iremos orar, em seguida iremos soltar aqui o vídeo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo por mais uma semana. Embora desafiadora, temos muitos motivos para agradecer. E neste momento queremos pedir que o Senhor desça e nos cubra com a sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Na companhia do vídeo. E então, Richard Werner, outra coisa interessante que ele diz é que ele chama isso não é dinheiro, é dinheiro permitido. Porque, nesse caso, quando você quisesse usar a moeda digital do Banco Central para comprar algo, precisaria da aprovação do Banco Central para comprar esse item naquela quantia específica, por aquele preço específico, naquele local específico e naquele momento específico. Portanto, é realmente um dinheiro que exige permissão. Mencionou anteriormente que as moedas digitais podem ser programadas. Sim, correto. Então, parece que os governos estão querendo ou mostrando algum interesse em programá-los de alguma forma que está a mencionar. Vamos dizer, como no seu salário, para que sabes, possa usar este dinheiro para apoiar esta organização religiosa ou política, seja o que for. Parece que os governos estão a caminhar nessa direção, como na linguagem, nos termos legais da CBDC. Está no código. Está basicamente no código. E, na verdade, houve uma fuga de informação no Brasil. O Brasil divulgou que estava a analisar no seu projeto piloto para o Real Digital, o nome da sua moeda digital, e um desenvolvedor olhou para ele e viu, e informou um repórter que no código o Banco Central tinha capacidade, no código, de aumentar ou diminuir o seu saldo, congelar a sua conta à sua vontade, por qualquer motivo. Quer dizer, estava bem ali no código. Portanto, eles não o fizeram ainda. E em poucos lugares, uma moeda digital do Banco Central foi realmente lançada. Na China, ela foi lançada. Eles ainda chamam de programa piloto, mas isso se deve ao fato de ter uma baixa adoção e eles estão um pouco envergonhados com isso. Portanto, ainda chamam de programa piloto, mas têm usado a sua moeda digital durante algum tempo agora. E tem muitas restrições sobre o que podem fazer com a sua moeda. A Índia teve um programa piloto em andamento. Eles estão a tentar fazer com que as pessoas usem esta moeda. Portanto, ainda não mostraram as suas cartas sobre como vão controlar você ou como poderiam controlá-lo, mas isso está no código. Eles têm a capacidade de fazê-lo. Então, se as moedas digitais do Banco Central podem ser monitorizadas, controladas e manipuladas, como isso contrasta com as criptomoedas que você sabe, suponho que não sejam rastreadas ou monitorizadas? Serão essas como uma tábua de salvação em comparação com as moedas digitais? Ou como é que isso funciona?
Assim, a criptomoeda é diferente porque, você sabe, é voluntária. Você pode comprar criptomoeda se quiser, ou pode escolher não comprar criptomoeda se quiser. Você pode comprar Bitcoin, pode comprar Ethereum, pode comprar XRP, qualquer uma das criptomoedas que estão por aí, se você quiser. Elas são bastante voláteis, porque o seu valor varia muito por causa disso. Mas você não é obrigado a isso. Mas você não é, a menos que seja uma moeda de privacidade específica. Há algumas moedas de privacidade por aí que tornam suas transações privadas ou afirmam fazê-lo. Uma delas é o Monero. Não consigo lembrar da outra, mas a maioria das criptomoedas não é necessariamente privada. O emissor da criptomoeda pode ver todas as suas transações. Elas são totalmente rastreáveis e localizáveis. Elas são totalmente transparentes. Mesmo com o Bitcoin, as pessoas assumem que o Bitcoin, elas não conseguem ver o que você está comprando. Isso não é verdade. Você pode ver as transações que estão acontecendo com Bitcoin na blockchain. E é a mesma coisa com as criptomoedas, a menos que seja uma moeda de privacidade específica. Então, veja a possibilidade de haver outra pandemia ou um evento cisne negro ou algum tipo de evento global que force as pessoas a aderirem às moedas digitais de bancos centrais e a estarem sob controle governamental usando, por exemplo, uma pontuação de crédito social controlada por inteligência artificial. Essa grande imagem que esteja a ver a tomar forma, o enquadramento disso, certamente o Fórum Econômico Mundial disse isso. E acredito que foi em 2023, o diretor-geral do Fórum Econômico Mundial, Jeremy Jurgens, fez uma palestra ou discurso e disse que esperava que até o final de 2025 ou 2024, não me lembro bem de qual ano ele falou, haveria um ataque cibernético global, haveria um evento cibernético global. Portanto, o Fórum Econômico Mundial estava a prever isso. Isso ainda não aconteceu. Tem havido múltiplos avisos sobre um grande ataque cibernético, porque seria algo assim para afastar as pessoas do Bitcoin, por exemplo, para a CBDC, não é? Concordo. Acho que teria que ser algo tão global, tão sério, que teriam que dizer: temos que vigiar os terroristas, não podemos deixar que isto aconteça novamente, sabe? Temos que derrubar a internet, temos que trazê-la de volta, depois teremos que ter, por exemplo, proteções KYC, sabe? Temos que conhecer o nosso cliente se quisermos aceder à internet ou algo assim. E dessa forma, eles poderiam impor a moeda digital do Banco Central como uma justificativa para lutar contra o terrorismo e contra estas pessoas que, sabe, causaram o ataque cibernético. Portanto, acho que isso seria um bom subrefúgio para lançar esse tipo de coisa. Se o Banco Central de Compensações Internacionais quisesse fazer isso, o Banco de Compensações Internacionais tem pressionado os bancos centrais em todo o mundo a desenvolver uma moeda digital do Banco Central. Uma das coisas, meio que construindo sobre a sua pergunta aí, Brian, é que, você sabe, nós nos especializamos aqui na Heritage and Hope. Nos especializamos em documentos antigos e em afirmar o nosso patrimônio protestante. Mas uma das coisas interessantes que eu recebi aqui, não faz muito tempo, foram alguns marcos alemães. Aqui vou colocá-las nesta página laminada só para mostrar às pessoas. Mas eu tenho aqui alguns marcos alemães de 1919. Eu acho que o primeiro é 1920, na verdade. E então o segundo é de 1924. O de 1920 é um marco e, você sabe, isso provavelmente compraria um pão.
E então, se você olhar para o verso, o segundo marco, não tem nenhuma tinta atrás. Diz realmente 50 milhões de marcos. Isso foi impresso 4 anos, acho que sim, 3 anos depois do primeiro marco ter sido impresso. E assim sabemos que houve aquela hiperinflação que ocorreu. E é basicamente assim que se livra de uma moeda. Desvalorizar até que não valha nada. Imprimes tanto dela, bem, basicamente torna-se completamente sem valor. Houve histórias de pessoas a levar uma carga de dinheiro num carrinho de mão para uma loja para comprar algum alimento e entravam na loja deixando o carrinho de mão do lado de fora, bem, saíam e a carga de dinheiro estava deitada na calha e alguém tinha roubado o carrinho de mão porque era literalmente tão pouco valioso. E a razão pela qual era impresso apenas de um lado é porque a tinta em si era mais valiosa do que a própria moeda que estavam a imprimir. Assim, apenas a imprimiam de um lado para poupar tinta. Então, você sabe, eu sei que tivemos uma inflação que aumentou nos últimos anos. Se você olhar para trás, sabe, o poder de compra que você tem com $1 agora, você poderia ter tido há alguns anos atrás por cerca de 50 centavos. Então tivemos, sabe, uma inflação a aumentar significativamente. Mas você acha que é assim que eles vão se livrar do dólar? Ou você acha que vai ser, como você disse, mais uma situação do tipo terroristas, ou precisamos desse controle, ou tudo isso junto? Quero dizer, você acha que estamos prontos para outra crise de hiperinflação? Eu suponho que seja essa a minha pergunta. Bem, então, há duas coisas. Portanto, eu penso que um evento cibernético global ou há algum tipo de evento global massivo seria a justificação para impor a moeda digital a todos. A moeda digital do Banco Central não pode, por si só, salvar o dólar americano, porque é basicamente moeda fiduciária, formato digital. No entanto, o que eles estão a fazer para salvar o dólar americano e o sistema do dólar e para preservar, não sei se você ouviu basicamente a palavra que anda por aí, desdolarização. Assim, a desdolarização é o conceito de que os outros países ao redor do mundo não gostam que, ao longo dos anos, basicamente, transformamos o dólar numa arma. Sabe, impusemos a nossa vontade a outros países e ameaçámo-lo com o dólar, sabe, tarifas e assim, tudo isto. Então, as nações BRICS, Brasil, Arábia Saudita, Índia, China, Rússia, vocês sabem, juntaram-se e disseram, bem, vamos criar a nossa própria moeda digital e vamos apoiá-lo com ouro e vamos, vocês sabem, desafiar o dólar. Portanto, isso tem sido uma tendência que tem avançado, a desdolarização. O presidente Trump definitivamente não quer que isso aconteça. E ele disse publicamente que se o dólar perdesse o seu status de reserva em todo o mundo, seria como perder uma guerra mundial. Seria a pior coisa que poderia acontecer conosco. Então, o plano deles, que afirmaram publicamente através do secretário do Tesouro, Scott Bessent, através da cimeira de criptomoedas, mencionaram isso. Eu acho que Howard Lutnick falou sobre isso e ele é o nosso secretário do comércio. O plano deles é usar stablecoins, moedas estáveis. Então eles perceberam que ninguém quer uma moeda digital do Banco Central. Eles perceberam isso. E assim,
O presidente Trump disse que não teremos uma moeda digital do Banco Central neste país. E na sua primeira semana de mandato, ele assinou, a 23 de janeiro de 2025, uma ordem executiva proibindo a moeda digital do Banco Central. Mas essa ordem executiva também incentiva, promove e apoia o desenvolvimento das moedas estáveis, lastreáveis em dólares. Então, como mencionei anteriormente, as moedas estáveis em dólares são como o Tether. O Tether é o maior stablecoins em dólares disponível. E eles são o quarto maior comprador de títulos do Tesouro dos Estados Unidos e são o 18º maior detentor de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, mais do que alguns países. Então, o nosso governo estava preocupado que os países têm estado a despejar os nossos títulos do Tesouro. Principalmente, você sabe, o Japão tem estado a vender os nossos títulos durante anos, simplesmente não os comprando e vendendo para combater a desdolarização. Eles estão a apostar nas moedas estáveis para preencher essa lacuna de compra de títulos do Tesouro dos Estados Unidos e estão a fazê-lo. E assim, o plano deles não é ir com a moeda digital do Banco Central. O plano deles é ir com as moedas estáveis. Uma moeda estável pode ser emitida por qualquer emissor privado. JP Morgan tem a sua moeda estável chamada GPM Coin e depois renomearam para Kexus. O PayPal tem a sua moeda estável. A Visa está a trabalhar numa moeda estável. Todos os grandes bancos estão a trabalhar numa moeda estável. Tether é a moeda estável mais utilizada em todo o mundo. As moedas estáveis, as pessoas pensaram nelas como a via rápida, segura para sair desta situação. Na verdade, são tão programáveis, tão apreensíveis e tão vigiáveis quanto as moedas digitais dos bancos centrais. Apenas são emitidas por entidades privadas. Portanto, eu antecipo que, como vimos durante a pandemia, onde o governo não pode pisotear os seus direitos da primeira emenda, mas as empresas privadas podem. Oh, sim, absolutamente. As empresas de tecnologia podem, sim, o Facebook pode fazer isso. O YouTube ainda está a fazer isso. Você sabe, todas essas empresas de redes sociais, o Twitter, podem restringir seus direitos da primeira emenda. Da mesma forma, os emissores das moedas estáveis podem ser utilizados pelo governo para restringir se podemos ou não comprar ou vender. Da mesma maneira, na verdade, de forma mais fácil do que se fosse por uma moeda digital do Banco Central saindo do nosso país, porque temos uma Constituição e temos essas liberdades da primeira emenda que são garantidas pela Constituição. Mas qualquer emissor privado pode restringir os seus gastos, pode congelar a sua moeda, pode congelar os seus tokens. Eles poderiam fazer isso e não violar a emenda dessa forma. Portanto, acredito que o governo vai, numa situação de pandemia, se víssemos isso, se o governo quisesse bloquear você em sua casa, o governo poderia pressionar o Tether ou qualquer que seja o emissor da moeda estável que você utilize para não lhe permitir usar a sua moeda fora do seu raio de 5 minutos. Bem, a entrevista ainda não terminou, nós daremos prosseguimento nas próximas oportunidades. O resumo de tudo que nós queremos aqui apresentar para os irmãos ou mostrar para os irmãos é que precisamos nos preparar para o que vem. Um irmão escreveu nos comentários que não precisamos estar preocupados, ou seja, a volta de Jesus Cristo não depende das obras malignas dos homens deste mundo. É verdade, é verdade. Jesus não depende de nada, nem das obras boas do seu povo para poder voltar. Ele voltará na plenitude do tempo. Mas isto são sinais de como os homens estão empurrando
coisas que vão culminar com aquilo que a profecia descreve, um boicote econômico para o povo de Deus. Portanto, eles estão correndo muito. Nós também precisamos correr muito para os braços de Cristo e nos preparar para o que vem. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos encerrar com uma oração. Obrigado, Senhor, mais uma vez por este encontro, pela sua companhia. Dá-nos bom ânimo, Senhor, a prosseguir, a trabalhar para si e a chamar muitos ao conhecimento da verdade. Dá-nos um sábado maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, nos vemos na próxima oportunidade. Deus abençoe a todos.